Olá, olá, olá! Doutora Elisa Reis falando e seja muito bem-vindo ao canal Avantes Viva Mais Saúde e Felicidade. E antes de nós começarmos esse vídeo, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like se você gostar do vídeo. E o tema de hoje é extremamente interessante. Se eu disser para você que existe um remédio milagroso que vai te deixar mais jovem, mais saudável, mais bonito, que é antioxidante, que evita doenças como câncer, Alzheimer, doenças cardiovasculares e doenças cerebrovasculares e que é de graça. Você acredita nessa história? E existe. O nome desse remédio é sono. Ai, Elisa, mas aí o bicho pega. É verdade. No consultório é uma das queixas mais frequentes a insônia. Você acredita que 2/3 da população de adultos ignora, simplesmente não segue a regra de dormir 8 horas por dia? E o fato de você dormir 6 horas ou menos pode te acarretar uma série de doenças? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Uma das principais causas da insônia é justamente a incapacidade que nós temos de descansar. Você já observou que todas as vezes que nós estamos naquele período de ócio, a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa? É olhando a tela do celular, é prestando atenção numa televisão, é batendo papo com alguém, é folheando uma revista. Simplesmente, nos dias de hoje, o ser humano perdeu a capacidade de não fazer nada. Sabe aquele estado onde você não reage nem mentalmente e nem fisicamente? Então, muitos de nós perdemos a capacidade de fazer isso. E aí o que acontece? Você chega à noite pilhado, depois de ter trabalhado, depois de ter entrado em contato com telas de celular, você não consegue um estado de relaxamento. E aí fica naquela situação pilhada, a cabeça virando, milhões de pensamentos, um hiperfluxo de pensamentos e você não consegue iniciar o sono. E vem pensamentos como, ai, amanhã eu tenho que trabalhar, ai, eu vou acordar cansado, nossa, não vou render nada. E isso aí vai virando uma cascata e você vai ficando o que a gente chama de adrenalizado. É isso mesmo. Você acredita que quando a gente não dorme à noite, a gente ativa uma parte do sistema nervoso chamado sistema nervoso simpático, que de simpático só tem o nome. Por quê? Porque ele libera um hormônio chamado cortisol, que quem nos acompanha sabe que o cortisol é o hormônio do estresse, e libera um neurotransmissor chamado adrenalina. Ou seja, esses dois juntos te deixam pilhados. E aí é como se você tivesse instalado uma reação de estresse, onde você está pronto para correr ou para fugir. Quando você fica com esse sistema nervoso ativo, você aumenta a sua pressão arterial, você aumenta a frequência cardíaca e você tem mais chances de ter uma parte interna dos vasos lesionadas. Essa parte interna dos vasos é chamada de endotélio e é extremamente importante que esse endotélio se regenere para que você não tenha doenças tipo insuficiência coronariana, infartos, derrames, todas essas doenças que são mortais. Então agora você já sabe por que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm mais propensão de ter ataques cardíacos, doenças coronarianas, derrames e hipertensão arterial. Além da parte cardiovascular, a privação de sono também pode ocasionar doenças do sistema imune. É o que a gente chama de queda de resistência. Pessoas que dormem menos de 6 horas têm uma resistência imunológica abalada. Tem uma menor capacidade de combater viroses, gripes e resfriados, tem uma resposta menor na produção de anticorpos quando são vacinadas, ou seja, não adianta você tomar vacina e não ter uma boa noite de sono, você não vai conseguir ter uma boa produção de anticorpos
sob o estímulo dessa vacina. Além disso, pessoas que dormem 4 horas ou menos por noite têm redução de em torno de 70% na população de células NK, células natural killers, que são células do sistema imunológico que funcionam como verdadeiros agentes do FBI para sinalizar e perceber a invasão do nosso organismo por bactérias, vírus e células cancerosas. Você pode estar pensando assim, Elisa, então quer dizer que quem dorme 4 horas ou menos por noite está mais propenso a desenvolver câncer? Bingo, isso mesmo. Pessoas que dormem 4 horas ou menos por noite têm 2 vezes mais chances de desenvolver câncer. E os cânceres que estão mais relacionados com a perda de sono são câncer de mama, câncer de próstata, câncer de endométrio, que é um tipo de câncer de útero, e câncer de intestino grosso. E você pode estar pensando assim, e quem trabalha à noite? Nossa, essas pessoas que trabalham à noite, médicos, enfermeiras, vigilantes, pessoas que desenvolvem suas atividades em turnos, noturnos, elas têm muito mais chances de desenvolver tumores, cerca de 40% a mais do que pessoas que dormem 7 horas ou mais de sono. Então, realmente, trabalhar à noite é uma atividade de risco. Mas você pode pensar assim, Elisa, mas qual é a relação do sono com o aparecimento de câncer? O que explica isso? Justamente porque pessoas que dormem menos têm um índice inflamatório maior. Imagina você cronicamente privado de sono, você desenvolve cronicamente uma inflamação no organismo e o câncer se desenvolve mais em tecidos inflamados. Então, o que acontece? Por que a gente tem que evitar a inflamação a todo custo? Simplesmente a inflamação, ela propicia um maior aparecimento de vasos sanguíneos para nutrir o tumor, por isso que os tumores crescem mais. Ela deixa as células mais friáveis, ou seja, as células se despregam uma da outra com mais facilidade, propiciando o aparecimento de metástases, que são aqueles desenvolvimentos de células cancerígenas longe do tumor, disseminando a doença. Então, se você tem câncer, está fazendo tratamento para câncer, por favor, recomendação número 1, durma a noite toda, porque isso pode determinar a tua cura. Outra coisa que o sono influencia bastante é no metabolismo. Se você está querendo perder peso, está fazendo dieta, está fazendo algum tratamento para emagrecer, é muito importante que na sua lista, além de uma alimentação saudável e atividade física, você tenha 8 horas de sono. E a gente sempre diz que os 3 pilares da saúde são atividade física, alimentação e sono. Mas eu digo para você que sono é a base de tudo isso. Você já percebeu que quando você não dorme direito, você não consegue treinar? E além do mais, quando você não dorme direito, você também não consegue comer direito. Pessoas que têm menos de 6 horas de sono por noite, elas têm uma compulsão alimentar maior. Elas têm preferência por alimentos adocicados, alimentos densamente calóricos. Por quê? Porque essas pessoas ficam com uma energia menor e acabam tentando repor energia através de alimentos extremamente calóricos. E se você quer emagrecer, pode ter certeza que isso vai atrapalhar o teu projeto. Além disso, quando você dorme pouco, você tem alterações hormonais e em hormônios que são extremamente importantes na regulação do apetite.
Existe um hormônio chamado leptina, que ele te dá saciedade. Quando você não dorme, esse hormônio despenca. E existe um outro hormônio chamado grelina, que te dá vontade de comer. Quando você não dorme, esse hormônio dispara. Então, assim, veja só, além de você diminuir o hormônio que dá saciedade, você ainda aumenta o hormônio que te dá fome. Além disso, quem tem perda de sono faz com que aumente na circulação uma substância chamada endocannabinoide. E como o próprio nome diz, é semelhante à maconha. E quem é usuário de maconha sabe que aumenta o apetite e aumenta a vontade de beliscar. É um estado que todo mundo conhece, é muito comum chamarem de larica. Então você que quer emagrecer, por favor, durma, porque se você não dormir, você vai estar em permanente larica. Ai, não, isso nem... Além disso, quem dorme direito agrada as bactérias do intestino, que são chamadas de microbioma. O microbioma, ele é extremamente importante para a produção de serotonina. Serotonina, para quem não sabe, é aquele neurotransmissor da alegria. Por isso que pessoas que têm o intestino mal funcionante, a gente chama de enfesadas, cheia de fezes. Então, assim, o humor fica péssimo. Então, para você ter também uma regularidade do microbioma, você precisa dormir. E só para fechar a história, se eu ainda não te convenci a ter 8 horas de sono, saiba, macharada, acorda. Quem não dorme direito tem queda de testosterona. Imagina você, o macho alfa que quer ter força, que quer ganhar músculos na academia, você chega, toma suplemento, malha, faz tudo certinho e à noite fica assistindo série na Netflix. A tua musculatura não vai crescer e você ainda vai desagradar um hormônio fundamental para a tua masculinidade, que é a testosterona. E a mulherada, se você quer realmente ter uma aparência bonita, você quer ter uma aparência saudável, você precisa dormir. Ai, Elisa, mas isso é tão fútil. Mas eu posso te dizer, o sono da beleza existe. E olha, esse vídeo ainda tem muita coisa para falar, mas esse vídeo tá longo. Então eu encerro esse vídeo na esperança que você se conscientizou de que você precisa dormir 8 horas por noite. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!